Vamos todos nos unir pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, rogar a Deus, que é o nosso Pai, um Pai que é de infinito amor, de infinita misericórdia, a Jesus, que é o nosso mestre, nosso modelo e guia, aos mentores de todo o movimento espírita do Brasil inteiro, da nossa cidade, de Petrópolis, da nossa casa de Oswaldo Cruz, aos nossos mentores, a nossa gratidão por nós podermos estar aqui esta noite, unidos em Teu nome, para conversarmos um pouquinho mais sobre essa obra do André Luiz, que deixou para nós muitas reflexões. Te rogamos, Senhor, por nós, que nós tenhamos muita força, fé e coragem para vencer as nossas vicissitudes, que somos espíritos a caminho, ainda não somos espíritos puros, e, portanto, ainda temos fragilidades das mais diversas possíveis para serem trabalhadas. Te rogamos, Senhor, por aqueles que nos perseguem e caluniam, por todos aqueles que passam por processos obsessivos, que a tua paz e teu amor, que são infinitos, Senhor, possa ficar nos nossos corações, possam estar na nossa família, na nossa casa lá. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Gente, boa noite a todos. Nós vamos dar sequência a esse livro que a gente já está quase terminando. Daqui a 4 capítulos o livro vai terminar. Todos aqueles que quiserem participar do livro, eu peço que entre no grupo do Zap, um grupo que é uma comunidade fechada, só eu ou a Leida, que somos administradoras, vocês já sabem que postam, então não é uma avalanche de publicações, e devem entrar para a gente fazer os nossos estudos, que é via Google Meet, né? Eu vou deixar depois no nosso slide também, lá no finalzinho, vocês vão encontrar isso lá no canal do YouTube, um QR Code para quem quiser entrar no grupo. Todos estão convidados, podem convidar seus amigos que estiverem interessados, a pessoa só tem que ter noção da doutrina dos espíritos, porque se ela não tiver, ela vai ficar perdida no meio dessa obra, tá? Porque a gente não trata de coisas básicas, então a pessoa vai ficar perdida, mas desde que ela tenha noção, ela é muito bem-vinda, tá? De qualquer outra casa, de qualquer outra cidade, de qualquer outro estado, não importa. Dentro e fora do Brasil, tanto faz, né? Todos são bem-vindos. Então, essa noite, o título é um título já de reflexão, como é assim as obras que os espíritos de uma envergadura maior apresentam para a gente. Encantamento pernicioso. Que encantamento é esse que é maléfico na nossa vida? E a gente vai ter oportunidade de ver uma médium ostensiva, que pode oferecer um potencial inenarrável de trabalho, mas que tem vicissitudes, como todos nós temos. Ela tem uma vicissitude específica que é chamada ciúmes, que é quando a gente acha que as coisas têm que nos pertencer. O que nos pertencem? Isso foi trabalhado lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamão, onde vai falar da nossa verdadeira propriedade. O que é nosso verdadeiramente é tudo aquilo que nós podemos levar desta dimensão material para a espiritual. E aí a gente vai ver que a gente leva pouca coisa, a gente leva os conhecimentos, os nossos sentimentos, a nossa consciência limpa ou suja, né, ou maculada. E lá também a gente vê o que é nosso. O que é nosso a gente não pode perder, né? Um companheiro não é nosso, ele pertence a ele, a Deus. Um filho não é nosso, ele pertence a Deus. Então, o que é nosso somente aquilo que nós podemos manter dentro dos nossos corações. Então, que a gente possa, essa noite, não fazer crítica a essa irmã trabalhadora, porque ela está servindo aqui de um exemplo para a gente poder sair de uma situação negativa, mas que a gente possa pensar o que em nós pode representar um empecilho para uma boa
como é que se fala, para a gente poder executar de uma forma muito boa a nossa mediunidade, ou os nossos trabalhos espirituais. Então, como todos nós temos vícios, a gente tem que procurar o nosso e trabalhar o nosso, né? Ela está só servindo de exemplo para a gente ser levado a um processo de reflexão. Então, vamos lá, vamos ver aqui algumas colocações. O assunto vai girar em torno da média Dona Isaura Silva, lembra que recebeu aquele que incorporou, né, o telemédico de incorporação, ou psicofonia, melhor falando, né? Ela incorporou aquele obsessor que estava obsidiando a Margarida, ele estava completamente, né, alheio às situações, e ela ajudou a ele. Então, a gente vê que ela tem uma faculdade muito boa, mas que ela precisa trabalhar esse escolho, essa porta aberta que permite que ela faça uma conexão com a vida espiritual negativa, ou seja, que se torna, então, portanto, passível de obsessão. E a gente vai refletir o caso dela com muito carinho para a gente fazer as nossas reflexões. Enquanto perduravam os trabalhos, mostrava radiações brilhantes em derredor do cérebro, oferecendo simpático ambiente pessoal. Entretanto, encerrada que foi a sessão, cercou-se de emissões de substâncias fluídicas cinzento escura, como se houvesse repentinamente apagado em torno dela alguma lâmpada invisível. Então, a gente sabe que a base da mediunidade é a mente, que é extracorpórea, ela não está no cérebro. Mas aquela emissão de luz no cérebro se faz porque a conexão nossa, né, do espírito com a matéria, né, que vai ser o perispírito, ele se dá via chakra coronário. O chakra coronário, ele vai ter uma relação muito específica com a glândula pineal, que a gente sabe que é uma glândula da vida espiritual. Ela vai converter energia eletromagnética em neuroquímica, e aí a mediunidade se expressar de forma corporal, no caso da psicofonia, através da fala ou até dos gestos corporais, né? Então, a gente vê que, enquanto ela estava ali no trabalho, aquele chakra estava todo iluminado, né? Ela tinha uma emissão de luz, mas acabou o trabalho, ela apareceu com uma substância envolta de uma substância, né, de emissões de substância fluídica cinzento escura. E a gente descobre que essa coloração, essa falta de luminosidade se deu em função de um ciúme doentio que ela possui e infundado. Por quê? Porque o marido dela não está fazendo nada daquilo que ela está criando na cabeça dela. O problema é quando a gente pega os vícios todos, como ciúme, ódio, inveja, sei lá o quê, e a gente dá cobertura na nossa... deixa fazer ninho no nosso campo mental, que foi o caso dela. E aí o que acontece? Ela permitindo que se faça ninho, essa emoção perturbadora, ela acaba sendo suscetível de obsessão. Então, ela é um exemplo para a gente refletir se a gente não tem alguns outros vícios que também estão nos impedindo, que estão servindo de obstáculo ao bom exercício da mediunidade. Então, vamos lá. O Sidônio vai dar uma explicação. Lembra, o Sidônio é um mentor que é responsável pelos trabalhos que são executados naquela casa, que a gente sabe que não é uma casa espírita, que antigamente ainda não se tinha casa espírita. O trabalho era realizado na casa de alguém, em algum lugar, assim. Desculpa, gente. E aí, então, ele vai dar umas explicações. A pobrezinha encontra-se debaixo de verdadeira tempestade de fluidos malignos, que lhe se vão sendo desfechados por entidades menos esclarecidas, com as quais se sintonizou inadvertidamente, pelos fios negros do ciúme. Enquanto se acha sob nossa influência direta, mormente nos trabalhos espirituais de ordem coletiva, em que age como válvula captadora das forças gerais dos assistentes, desfruta bom ânimo e alegria, porque o médium é sempre uma fonte que dá e recebe. Quando em função entre dois planos terminada, quando
em função entre os dois planos, terminada, contudo, a tarefa, Isaura volta às tristes condições a que se relegou. Porque o médium é aquele que capta e transmite, então ele dá e recebe, né, as informações. Então, enquanto ela está no processo ela está mediunizada, está no trabalho, a espiritualidade está conseguindo, de uma forma bem ostensiva, fazer muita coisa por ela. Mas depois ela cai novamente nos pensamentos dela infundados de ciúmes e deixou que aquilo fizesse ninho no seu campo mental. Então, cabe a ela agora, né, usar a razão, porque é o que eles estão tentando tirar dela, a razão, e sair desse processo. Então, vamos lá. E o Sidônio continua de novo. Enquanto a criatura é vulgar e não se destaca por aspirações de ordem superior, as inteligências pervertidas não se preocupam com ela. No entanto, logo que demonstre propósito de sublimação, apura-se-lhe o tom vibratório, passa a ser notada pelo características de elevação e, naturalmente, perseguida por quem se refugia na inveja ou na rebelião silenciosa, visto não conformar-se com o progresso alheio. Então, a gente entende assim, imagina, né, que enquanto a gente está mergulhado nas trevas, a gente não é observado. Mas imagine figuradamente, metaforicamente, se eu estou numa treva muito intensa e eu consigo riscar um fósforo. Quando eu risco um fósforo, aquela pequena luminosidade ilumina quem primeiro? A mim, que fui eu que ateei fogo a um fósforo. Então, entenda, a partir daquele instante, apesar de a luz de um pequeno fósforo ser muito insignificante, mas para alguns espíritos que estão abaixo de nós, é o suficiente para aquele espírito inferiorizado, que ainda não trabalhou sua consciência egóica, ele sinta por nós inveja, pelo pouco que nós já estamos conseguindo fazer. Então, basta a gente fazer um pouco ainda na seara espírita, ou no movimento religioso, de que religião for, mas basta a gente fazer um pouquinho de bem assim, é o suficiente para a gente estar na mira dos espíritos infelizes, daqueles que ainda se encontram na retaguarda, que ainda se encontram nas trevas. A inveja é assim, até no nosso mundo. A gente vê na nossa dimensão, quando a gente conquista, mas às vezes uma coisinha tão pequena, né? A compra de alguma coisa, de um imóvel, de um carro, de uma roupa nova, de qualquer coisa, de um celular, às vezes. Tem gente que já olha para a gente com uma inveja infinita. Imagina no plano espiritual, quando a gente apenas acende um pequeno palito de fósforo, também é dessa forma. Mas a gente não pode esquecer daquela passagem que diz que ninguém atira pedras em árvores que não dão frutos. Se estão atirando pedras na gente, é porque a gente está com uma capacidade de oferecer alguma coisa. Então, que a gente permaneça firme nos nossos propósitos de fazer o bem. É difícil? É difícil. Mas a gente não deve deixar nem de fazer o pouco de bem que a gente tem condições de fazer, né? Que possamos ter força, fé e coragem. Pode falar, Célia. Eu estava lendo essa semana, só não me lembro qual foi o livro que eu li, que esses espíritos, eles não têm inveja do que a gente faz, do que a gente compra, do que a gente adquire. Eles têm inveja da gente. Da gente mesmo. Não assim, eu comprei um carro novo, não é porque você comprou um carro novo, eu tenho inveja de você. Então, eu acho que deve ser porque a gente se movimenta, talvez, porque a gente talvez faça o que eles não querem fazer, ou não tem coragem, ou não podem, alguma coisa. Eu vejo dessa forma também. Você sabe por quê? Às vezes a pessoa, vamos supor um exemplo, né, que a gente deu do carro. Às vezes você compra um carro, aquela pessoa te inveja, mas ela tem dinheiro para comprar um carro, às vezes, 3 vezes melhor do que aquele que você tem. Mas não basta ela comprar um carro melhor do que o seu. Ela continua olhando para você com inveja, porque, na verdade, ela inveja o que você é, e não exatamente o que você tem. O que você tem é só uma desculpa, né? Mas isso é fato, sim. A pessoa fica inconformada que a gente possa estar num patamar mais elevado. Isso é próprio da consciência egóica. Quando a gente não consegue subir no patamar das pessoas, a consciência egóica faz isso, ela tenta rebaixar. Por isso que muita gente, por causa do ciúme, da inveja,
ele acaba destruindo aquela pessoa, porque por mais que ele tente ter tudo que ela tem materialmente, aquilo não é o suficiente, porque ela quer ser o que eu sou, porque ela não consegue valorizar quem ela é. Mas isso é fato, isso é típico da consciência egóica, né? A consciência egóica, que é o que deu origem, né, às duas grandes chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo, ele faz a gente ter uma falsa noção de quem somos, né? Porque muito orgulhosos nos achamos acima da média, e nos faz ter uma ambição que chega à ganância, por isso que ela é desmedida, porque ela vai até a ganância, de ter tudo que o outro tem e muito mais. Né? Então, é insaciável. Esses vícios que são gerados pela nossa consciência dualista, eles são insaciáveis. Por mais que a gente tente ter até mais do que aquela pessoa que nós idealizamos, mas nós queremos ser mais do que ela. E não exatamente ter só o que ela tem, mas ser o que ela é. Mas é fato. Muito boa a tua colocação, Célio. Nos levou à reflexão, né, para a gente também trabalhar isso dentro da gente. A gente tem que valorizar o que somos. Por isso que eu falei, às vezes o trabalho que a gente faz, em meio a tantos trabalhos que existem, ele é insignificante. Mas sem aquele trabalho, né, seria menor o bem. Então, que a gente não deixe de fazer. Mesmo o nosso trabalho, por exemplo, o que eu faço aqui essa noite junto com vocês, perto de uma obra que Chico Xavier deixou, que Divaldo Pereira Franco faz, não é nem um cisco, mas a gente deixa de fazer só por causa disso? Não, o somatório desses pequenos trabalhos vão gerar trabalhos significativos. É um pouco do que a gente faz aqui, é um pouco do que o outro faz ali, pronto, bem, tá sendo feito. Mas para essas entidades ignorantes, trevosas, o pouco que a gente faz já é um motivo para eles ficarem revoltados com a gente. Né? Porque eles não se permitem a evolução e também não querem que a gente evolua. E é da própria consciência egóica. Mas muito boa a sua colocação. Agora, André Luiz e a médium Isaura, lembra que ele pediu ao Gúbio, que ele, já que Margarida, né, o caso Margarida estava mais estabilizado, mais estável, ele queria acompanhar de perto o caso da médium Isaura Silva, para que ele pudesse aprender um pouco mais e trazer para cá, para a Terra, para a nossa dimensão, a nossa responsabilidade, né, nos trabalhos religiosos ou da seara espírita, né? Então, mais alguns minutos, e Dona Isaura fora do corpo de carne, porque ele vai acompanhar, né, essa médium até a sua casa. Então, primeiro se desloca o marido, lembra, que vai nos planos espirituais estudar, quer dizer, ele não vai para lugar nenhum ruim, né? Ele vai estudar, vai se aperfeiçoar. Em segundo, ela também vai, mas ela não vai estudar junto com ele, olha, você vê, né? Ele vai para outro lugar. Então, mais alguns minutos, Dona Isaura, fora do corpo de carne, surgiu-nos à vista, revelando o perispírito intensamente obscuro. Se o perispírito está intensamente obscuro, a gente sabe que a luminosidade e a densidade do perispírito é diretamente proporcional ao nível de evolução moral da pessoa. Então, se ele está intensamente escuro, ele está sem brilho, então ele está muito denso, está muito materializado. Está refletindo o quê? O estado dela, né, de pouca evolução, que ela está amarrada nos ciúmes. Isso tem sido a âncora que está deixando ela presa aqui na Terra, mas a gente tem outras âncoras. A gente pode ter outros vícios que nos prendem. O caso dela, maior, era o ciúme. Isaura, no fundo, era senhora do próprio destino, na experiência íntima. Dispunha de direito de errar para melhor aprender. O mais acertado caminho de defesa da própria felicidade. Então, veja bem, é importante a gente entender que os médiuns, eles são amparados pela espiritualidade maior, mas o livre-arbítrio deles é preservado, porque um espírito de uma envergadura maior, como os nossos mentores, eles não podem interferir numa lei que é de Deus, que é a lei de liberdade. Então, eles podem nos aconselhar, podem nos inspirar, mas se a gente falar, eu não quero, eu estou certa e eu não vou te ouvir, a gente tem a liberdade. Então, é isso que a gente tem que entender. Os médiuns, quando eles deixam de fazer essa conexão com o mundo maior,
tentando trabalhar suas imperfeições de caráter, que podem ser várias, né? Pode ser a impaciência, pode ser a ira, a raiva, a inveja, sei lá, né? A falta de misericórdia, a calúnia, a maledicência, né? Ele tá livre para sentir e ser dessa forma. Porém, ele vai ter que responder por essa liberdade. Então, a gente sabe, os mentores, eles vão nos inspirar, mas eles não podem nos constranger para fazer o bem. O bem tem que ser uma liberdade, uma escolha nossa. Entretanto, se os seus desígnios se demorassem na linha contrária ao roteiro que o plano superior lhe havia traçado, só nos restaria deixá-la circunscrita aos círculos da mente em desânimo ou em desespero, a fim de que o tempo lhe ensinasse o reajustamento próprio. Então, se ela continuasse querendo, né, vertiginosamente cair em linha reta, né, eles iam permitir que ela vivesse, ajudar ao máximo, mas, enfim, se ela quer fazer o que quer fazer, o problema é dela. Ela está escolhendo o quê? O caminho da dor, está plantando espinhos, depois vai colher o quê? Os espinhos. Então, ela vai ser inspirada, ela vai ser ajudada, mas se ela decidir continuar nesse caminho, o problema é dela. Então, é isso que a gente precisa entender, por isso que os médiuns não são infalíveis. Eles são falíveis, eles podem cometer erros. Porque a teimosia deles pode ser tão grande e eles fazerem um caminho que não é aquele caminho na direção das leis de Deus. Isso é um alerta para a gente que tem gente que endeusa os médiuns, isso é muito ruim. Os médiuns são pessoas que estão em provas e expiações, são espíritos que ainda estão lutando contra os seus vícios. Podem, de repente, serem arrastados pelos seus vícios? Podem. A espiritualidade vai ajudar, mas não pode constranger eles a fazerem o bem. O bem tem que ser uma livre escolha nossa, porque se Deus permite isso, quem são os mentores para tirar isso? Não pode. Então, esse endeusamento que a gente faz é que atrapalha tudo. A gente cria ídolos e aí a gente acaba se tornando tão fanático que a gente não vê o erro das outras pessoas. Então, entenda, nós somos falíveis e é ponto final. E aí eu peguei uma pergunta do Livro dos Espíritos, sempre para recordar a gente e fazer link com as obras básicas, que é a 490. 490, o Kardec pergunta: o que se deve entender por anjo guardião? Porque todos nós temos anjo guardião, nós temos os mentores, a mesma coisa. E ele responde: o espírito protetor pertencente a uma ordem elevada, ou seja, o meu mentor é óbvio que ele tem que estar numa ordem mais elevada que eu. Se ele está me ajudando, ele não pode estar pior do que eu, ou igual a mim. Como é que ele vai me ajudar? Ele tem que ser melhor do que eu para poder me ajudar. Porque eu já vi gente dizendo que tem mentor obsessor, já cansei de ouvir isso. Umas coisas assim que de vez em quando a gente escuta no movimento espírita, que eu não sei de onde que vem essas coisas. Então, os nossos mentores são mais elevados. A 495, Kardec pergunta: poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Resposta: afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos, o protetor volta desde que este o chame. Então, enquanto ele continua insistindo no caminho do erro, os mentores vão tentar, mas vão deixar. Agora, quando ele chamar e falar: não, eu estou arrependido, nossa, fiz tanta besteira, olha, me perdoe, me ajude, eu quero voltar ao caminho, imediatamente os nossos protetores vão nos amparar. Foi para todo mundo? Estou vendo vocês tão silenciosos, espero que esteja tudo bem aí do outro lado da telinha, tá? Então, vamos lá. E aí a gente não pode confundir o que eu sempre falo para vocês, ou vez por outra, melhor dizendo, eu lembro esses conceitos, né? Que intervenção não é intromissão. Então, os espíritos, nossos amigos espirituais, nossos mentores, eles podem intervir por nós, mas não pode se intrometer nas nossas decisões. Que a gente não está aqui para treinar o bom uso do livre-arbítrio. Se a gente não fizer, como vai aprender a usar ele de forma correta?
Então, a educação não vem por imposição. Cada espírito deverá, a si mesmo, a ascensão sublime ou a queda deplorável. O Sidônio explica isso. Então, entenda, eles podem ajudar, mas a educação não pode ser uma imposição, porque a pessoa acaba se transformando numa pessoa contida e não transformada. Né? A educação que foi recebida antes da década de 60, né, a gente sabe que foi uma educação muito repressora, mas que não educou as pessoas, porque, lembre-se, quando deu a década de 70, que houve a liberdade sexual, todo mundo se expandiu por aí, então as pessoas estavam educadas? Não, estavam contidas, né? Mas também, assim, nem a repressão, nem a libertinagem, né? Que também são os extremos da consciência egóica. Ou aquela pessoa que faz de conta que está toda certinha, puritana, mas está contida, ou aquela pessoa que está na libertinagem e acha que todo mundo tem que aturar, tem que aguentar o seu comportamento na contramão, que é desrespeitoso. Então, o correto é a gente se iluminar pelas verdades, encontrar o caminho do meio, que é o caminho que eu me respeito, mas eu respeito os outros também. Esse é o caminho correto. Então, o Sidônio está explicando para a gente que cada espírito deverá a si mesmo a ascensão sublime ou a queda deplorável. Isso depende da gente. A gente é que pode impulsionar a nossa subida, ou a gente é que pode se jogar para o abismo, através das nossas escolhas orgulhosas, que muitas vezes a gente faz escolha, a gente acha que a gente nunca errou. Como é que a gente pode nunca errar na condição de espíritos imperfeitos? Né? E aí continua o caso do André Luiz observando a senhora Isaura. A esse tempo, acompanhávamos a senhora Silva, fora do corpo, de carne, a fugir do seu domicílio para a via pública. Estugou o passo até encontrar velha casa desabitada, a cuja sombra se lhe depararam dois malfeitores desencarnados, inimigos sagazes do serviço de libertação espiritual de que se convertera em devotada servidora. É evidente que a esperavam com o propósito deliberado de intoxicar-lhe o pensamento. Então, olha que interessante, esses obsessores, ao que a gente vê ali, eles não são obsessores ligados a ela, inimigos dela do passado, mas são os obsessores da causa, né? Que são inimigos sagazes do serviço de libertação espiritual. De todos aqueles que trabalham para a libertação espiritual das consciências, né, que estão encarnadas e desencarnadas, eles são inimigos. Então, não é um inimigo pessoal dela, é um inimigo da causa. Ela está incomodando com o trabalho que ela faz. Não é um inimigo verdadeiramente da Isaura, fruto de animosidades que ela criou no passado, mas sim um inimigo do serviço de libertação espiritual. Então, a gente está a serviço da libertação espiritual quando a gente faz uma campanha do quilo, quando a gente faz uma palestra, quando a gente faz um estudo, quando a gente faz um atendimento fraterno, quando a gente usa a mediunidade para socorrer os sofredores, os espíritos endurecidos, e assim vai, né? E assim outros exemplos. Então, a gente precisa entender que a gente não tem só os inimigos vinculados diretamente a gente, mas há ligados àquilo que a gente trabalha, que é o movimento religioso, no nosso caso, o movimento espírita. Dona Isaura, em lágrimas, confiou-se no fingido amigo. Sim, gritou molestada. Esta é que é a verdade. Sofro infinitamente. Não existe neste mundo criatura mais desventurada que eu. Não se esqueçam, toda vez que a gente se coloca numa posição de vítima, a gente vai ganhar ou um algoz ou uma pessoa para nos salvar. Correto? Eu me fiz entender? Só que qual é a única pessoa que pode nos salvar? Nós mesmos. A Célia está apontando lá, né? A Edilene, a Leida. Nós mesmos. Ninguém vai poder salvar a gente. As pessoas poderão nos ajudar, mas nos salvar não. Né? Então, toda vez que a gente se coloca numa posição de vítima, a gente fica à mercê das influências alheias. Reconheço, acentuou o loquaz perseguidor, reconheço a extensão dos seus padecimentos morais. Olha ele querendo vitimizá-la ainda mais ainda, né? Vejo-lhe o esforço e o sacrifício, e não ignoro que seu marido eleva a voz nas preces através das sessões habituais,
mas simplesmente acoberta as próprias culpas. Por vezes, em plena oração, entrega-se e pensa a pensamentos de lascívia, fixando senhoras que lhe frequentam o lar. Olha quanta maledicência. E o pobre homem se desligou do corpo para estudar no mundo espiritual. E não olha para ninguém. Mas aí ela foi, né, o ninho foi se fazendo no campo mental, daqui a pouco tem filhotinho. E daqui a pouco ela está perdida, ela precisa desfazer desses filhotinhos, né? Então vamos lá. Indicando o quadro triste, Sidônia informou-me. Antes de tudo, os agentes da desarmonia perturbam-lhe os sentimentos de mulher, para em seguida lhe aniquilarem as possibilidades de missionária. Então, primeiro perturbam ela na relação com o marido, que é o ponto fraco dela, é o calcanhar de Aquiles, para depois, por conseguinte, um outro ponto que não é tão frágil assim dela, mas a mediunidade, porque por conseguinte ela fica frágil como mulher, automaticamente a mediunidade dela já não vai ser ela não vai ser um bom instrumento de trabalho. Olha só como é que eles são ardilosos, né? Eles não atacaram diretamente a mediunidade dela, atacaram o ponto frágil dela, ela é ciumenta. E aí atacam o casamento dela, que é o lugar mais fácil que tem, é onde ela vai poder vivenciar mais os sentimentos ainda inferiores de ciúmes, para secundariamente perturbá-la na sua missão de médium. Está vendo como é que eles são ardilosos? Não é mole, não. Eles têm tempo para estudar a nossa personalidade. Eles têm a eternidade para não fazer nada, então eles ficam nos estudando o dia inteiro. O ciúme e o egoísmo constituem portas fáceis de acesso à obsessão arrasadora do bem, pelo exclusivismo afetivo, porque o ciúme quer que o outro seja seu, só seu, de mais ninguém, né? A médium, nesta conversação, já se ligou mentalmente aos ardilosos adversários de seus compromissos sublimes. Olha como é que eles são ardilosos, né? A obsessão, os espíritos que nos obsidiam não são burros, não. E são espíritos muito conhecedores. Eles sabem o que eles fazem. Eles não são moralizados, mas intelectualizados eles são. E às vezes muito mais do que a gente, tá? Muito mais do que a gente que está estudando, eles sabem muito mais do que a gente. Só que é um saber utilizado sem moralidade. É usado para o mal, né? E envolvendo-a nos pesados véus da dúvida que anulam tantos trabalhadores bem-intencionados, aduziu. Já meditou bastante nas mistificações inconscientes? Está convencida de que não engana os outros? É indispensável cautelar-se. Se estudar a grave questão do espiritismo, com inteligência e acerto, reconhecerá que as mensagens escritas por seu intermédio e as incorporações das entidades supostamente benfeitoras não passam de pálidas influências de espíritos perturbados e de alta percentagem dos produtos de seu próprio cérebro e da sua sensibilidade agitadas pelas exigências descabidas das pessoas que lhe frequentam a casa. Não vê a plena consciência com que se entrega ao imaginário intercâmbio? Não creia em possibilidade de que não possui. Trate de perseverar a dignidade de sua casa, mesmo porque seu esposo não tem outro objetivo senão o de utilizar-lhe a credulidade excessiva, lançando a triste aventura do ridículo. Quer dizer, coloca em questionamento toda a mediunidade dela. Diz que tudo que ela está ali produzindo enquanto médium é fruto da cabeça dela, né? Ou de entidades que estão se fazendo como mentores ou espíritos elevados, mas não são. Confunde ela completamente, para que ela perca o crivo da razão. E isso é uma coisa muito grave. Você imagina se isso é coisa que espírito mentor falaria para um médium, né? Criaria nele uma dúvida, uma coisa horrorosa dentro da mente, um conflito desse, né? Então, estão tratando de confundi-la para que ela largue, abandone o trabalho missionário dela na mediunidade. Daqui a pouco ela já não sabe mais se o que ela fala é fruto da cabeça dela, ou se o trabalho dela ela não está sendo mensageira dos mistificadores. Ele está confundindo ela, né? E ela está se deixando. E aí a gente precisa lembra das gradações da obsessão?
uma influência simples, depois a fascinação, que é a perda do raciocínio, é o que eles estão tentando fazer com ela, fazer com que ela perca o bom senso, para depois, se ela perder o bom senso, se eles acharem até interessante, eles subjugam ela, né? É desqualificar mesmo, é ali que eles estão tentando trabalhar em relação a ela. Então, se a gente está mergulhado no autoconhecimento e na reforma íntima, mais facilmente a gente sai dessa situação. Se não está, a dúvida, o conflito vai ser tão grande que daqui a pouco a gente está abandonando todo o trabalho, porque a gente não vai aguentar a pressão interna. É aí que é a hora da gente pedir ajuda na casa espírita e ficar firme, né? E aí a gente também tem que lembrar as causas de obsessão. A gente tem pelo menos duas muito claras, né, que foram deixadas tanto no Livro dos Médiuns, como também foi deixada no livro Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai trabalhar sobre as causas das nossas aflições passadas e presentes, não é assim? Tem algumas obsessões que são só parasitárias e atuais, que é o caso dela. Não tem nenhum vínculo com o karma dela passado, mas esse obsessor é um obsessor do movimento espírita, e o que ele quer é perturbar essa trabalhadora com as suas vicissitudes, para que ela, então, naquele instante, deixe de trabalhar. Ali eu coloquei que é sensações físicas, mas aqui no caso de que se você for possuidor de vícios, né, como o álcool, a bebida ou qualquer outra coisa, né? Mas nesse caso aqui, eles estão trabalhando com uma suscetibilidade dela. Qual é a suscetibilidade? O ciúme. Eles querem alguma sensação física, não querem ela fora do trabalho, só isso que eles querem. Ninguém quer mal propriamente dela, quer só ela fora do trabalho, que é menos uma levar luz, né? Não é uma obsessão kármica do passado que tem a ver com o comportamento desregrado nosso de outras vidas, e que, portanto, hoje, aqueles que no passado nós fomos algozes deles, agora eles nos convertem em vítimas, eles são os algozes e nós as vítimas. Ficamos suscetíveis desse jogo vítima, algoz, alguém precisa acabar com isso, né? Então, esses querem vingança, são os nossos obsessores mesmo, estão vinculados a vidas passadas, a comportamentos errados nossos de outrora. Que aí a responsabilidade é nossa mesmo. O outro caso também, mas esse principalmente é muito trabalho de reforma íntima, né? Mas esses obsessores são vinculados à nossa vida, às nossas encarnações. Esses da Dona Isaura, não, só querem tirar ela do trabalho do bem, só isso. Afastá-la da casa espírita, afastá-la do trabalho do bem. Querem desnorteá-la, deixá-la bem doida. E aí ela larga tudo, é tudo que eles querem. Só isso, depois deixa ela para lá, com a vida dela, né? Mas hoje a gente encontra dentro da casa espírita muita autoobsessão, que a pessoa que não se conhece, ela mesmo se autoflagela, ela mesmo desencadeia uma série de fatores negativos na vida dela, ou são doenças que elas vão somatizando, então hora é uma coisa, depois é outra, nunca fecha diagnóstico, às vezes não tem nada a ver com o obsessor do passado. É a pessoa que não se trabalha, não se conhece, e, portanto, não trabalha suas culpas, não se trabalha interiormente, não modifica sua personalidade, e ela mesma vai se chicoteando. Então, tem muita coisa ligada a isso também dentro da casa espírita hoje. A gente recebe muita gente que tem auto-obsessão. Ela não precisa de obsessões, as obsessões até devem rir, elas fazem todos os trabalhos por si só. Elas mesmas se confundem, elas mesmas se autoflagelam. Então, por isso, a importância de nós nos conhecermos, para darmos seguimentos à nossa evolução. Agora é André Luiz e Sidônio, né? Não será razoável defendê-la, porque André Luiz, né? Ele fica compadecido do caso da Dona Isaura. Então, pô, se a gente não pode fazer nada por ela, é uma trabalhadora da casa espírita. É uma coisa que deixa a gente agoniado mesmo, né? Só de eu ler esse capítulo eu já fiquei meio agoniada. Assim, nossa, coitada, né? Está sendo enganada. E aí o Sidônio vem chamar a gente à razão, né? Porque nós somos seres que muito recebemos, então nós temos muito para dar e temos obrigação disso, né? Recebemos muitas informações para reclamar tanto auxílio assim, né? Então ele fala, ele sorriu compreensivamente e elucidou. Todavia,
Que fizemos há poucas horas no culto da prece e do socorro fraternal, se não prepará-la própria defensiva? Quer dizer, nos trabalhos já estava ajudando ela, mas ela não estava se ajudando, estava se deixando levar por algo irracional. Trabalhou mediunicamente conosco, ouviu formosa e comovedora preleção evangélica contra os perigos do egoísmo enfermiço, colaborou decidida para que o bem se concretizasse e ela própria emprestou-nos os lábios a fim de ensinar-nos princípios de salvação em nome do Cristo, a quem deveria confiar-se. Entretanto, apenas porque o esposo se dispôs à justa gentileza com as damas que lhe buscaram a companhia esclarecedora e fraterna, obscureceu o pensamento dos ciúmes, destruidor, e perdeu o equilíbrio íntimo. Entregou-se inerme a entidades que lhe exploraram o sentimentalismo. Né? Então, assim, ela recebeu toda a ajuda, a própria casa espírita, o trabalho, o próprio evangelho, os esclarecimentos da doutrina. Mas agora cabe a ela não dar vazão a um sentimento de possessão que é o ciúme, e trabalhar isso dentro dela, porque ninguém é nosso. Ninguém é de nossa propriedade. O companheiro está no momento com ela, mas ele não é dela. Então, cabe a ela também fazer o trabalho com todo o evangelho e conhecimento que ela recebeu do Espiritismo, com toda a ajuda da espiritualidade superior. O trabalho é dela, porque quem está doente é que precisa de médico. E o ciúme é uma enfermidade, então ela precisa utilizar-se da medicação do evangelho para cuidar da alma dela. Ela não pode dar guarida aos ciúmes indefinidamente. Então, vamos lá. Fez significativo gesto apontando os malfeitores desencarnados e explicou: estes companheiros retardados procedem com os médiuns à maneira de ladrões, que depois de saquearem uma casa, acordam o dono, hipnotizam-no e obrigam-no a tomar-lhes o lugar, compelindo-o a sentir-se na condição de mentiroso e mistificador. Aproximam-se da mente invigilante, dilacera-lhe a harmonia, furtam-lhe a tranquilidade e depois, com sarcasmo imperceptível e sutil, obrigam-na a acreditar-se fantasiosa e desprezível. Muitos missionários se deixam atropelar pela falsa argumentação que acabamos de ouvir e menosprezam as sublimes oportunidades de estender o bem, através de preciosa sementeira que lhes enriqueça o futuro. Então, cabe a ela a vigilância e a transformação. Porque a gente não pode agir como criança, que toda a espiritualidade tem que fazer pela gente. Isso aqui é um trabalho que nós temos que fazer na nossa alma. Volto a dizer, o ciúme é uma doença que nós precisamos curar da nossa alma. Ninguém vai ser capaz de tirar o ciúme que eu tenho dentro de mim. Só eu que vou poder transformar ele. Não? E aí eu lembrei da pergunta 459 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Uma pergunta muito falada no movimento espírita, e a resposta é: mais do que imaginais, com bastante frequência são eles que vos dirigem. Então, a gente tem que entender que é a gente que tem que fazer a vigilância da nossa casa mental, para não deixar entrar aqueles que podem invadi-la, saqueá-la e tomar posse dela. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns dos outros? Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Então, a gente tem que aprender a fazer a leitura sutil, o que é nosso e daquilo que não é. É difícil, mas isso é um trabalho de muita perseverança interna. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala, e às vezes a gente tem a sensação de que alguém está falando com a gente. Eu não sei se vocês aí, as pessoas mais
mais atentas, às vezes parece que tem gente que fala com a gente, né? Entenda, tem gente falando mesmo, só que é desencarnado, né? Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar, mas, afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes, é útil que não saibais fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide, né? Ai, me perdi, gente. Peraí. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma um mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Então, gente, um pensamento mau nunca merece que a gente fique regando ele e alimentando. É importante a gente saber que, às vezes, dentro de nós tem pensamentos bons, tem pensamentos maus. O que a gente faz com os maus? Não alimenta. O que a gente faz com os bons? A gente dá bons alimentos, boas atenções. E aí, só se a gente já tiver esse discernimento, já é o suficiente para a gente se libertar de possíveis sugestões de espíritos inferiores. Veja o Sidônio, nosso devotado amigo espiritual. O verboso obsessor, que de maneira alguma percebia nossa vizinhança, em virtude do baixo padrão emocional em que se mantinha, zombou franco. Que ela falou, veja o Sidônio, nosso devotado amigo, e os obsessores que não viam, porque o padrão deles era menos, então, menos elevado, eles não conseguiam ver. E aí os obsessores falam, nada disso, a senhora nada a ver, é pura ilusão, abandone o vício mental para furtar-se a maiores desequilíbrios. Quer dizer, deixa ela bem confusa, né? Não é bom a gente mentalizar os bons amigos espirituais? Então, por que não? Então, cuidado com essas sugestões malignas que às vezes a gente recebe. Sidônio voltou algo triste e informou sem rebuços. Desde o instante em que Isaura se projetou na zona sombria do ciúme, que é o calcanhar de Aquiles dela, tem a matéria mental em posição difícil e não se acha em condições de compreender-me, mas poderemos socorrê-la de outro modo. Em volitação rápida, no que foi seguido por mim, encontrou o marido da medianeira numa reunião instrutiva, junto de vários amigos espirituais, e recomendou-lhe tomar o corpo físico sem perda de tempo, a fim de auxiliar a esposa em dificuldade. E aí o que faz o senhor Silva, né? Sidônio, quase incorporado ao marido, complacente e bondoso, levava-o a falar construtivamente. Lembra-te, querida, de nossa fé e de quanto temos recebido de nossos amados benfeitores espirituais. O marido, né, inspirado pelo Sidônio, fala para ela assim, lembra de quanta ajuda você tem recebido na casa espírita, ô Isaura? Né? Chama ela a razão, né? Nada disso, retrucou ela irritada. Olha como ela estava influenciada, né? Porque ela responde com irritação. Como assim? Tornou ele paciente. Não temos sido tão amparados através de tua própria mediunidade? E ela responde, nunca, nunca. Protestou a pobre senhora, tudo é uma farsa. As mensagens que recebo são pura atividade de minha imaginação. Tudo é expressão de mim mesma. Mas ouve, Isaura, aduziu o esposo, sorrindo. Jamais foste mentirosa, já sei. Caístes na malha dos nossos infelizes irmãos que te conduzem ao purgatório do ciúme terrível, mas Jesus nos auxiliará no oportuno reajustamento. Então, mais uma vez, a Isaura está recebendo ajuda? Tá, porque o marido, o Silva, está sendo inspirado pelo Sidônio para alertar ela, olha, Isaura, você está sendo influenciado pelos trevosos e eles estão alimentando o teu ciúme, isso está te deixando cega. Sai disso daí enquanto há tempo. Né? Então, olha aí a ajuda espiritual sendo feita. Né? Então, o capítulo dessa noite, naquilo que eu compreendo, é um capítulo para a gente pensar sobre qual é o nosso calcanhar de Aquiles. O da Isaura é o ciúme. E o nosso, qual é? Qual é o nosso? Né? Pode ser uma irritação, pode ser a maledicência, pode ser a preguiça, a inveja, enfim, seja lá o que for. Mas que a gente olhe para a gente e a gente possa trabalhar os vícios, que são esses que deixam as portas abertas da nossa mente para que o processo obsessivo se instale. Então, que essa noite a gente possa refletir bastante sobre esse capítulo do André Luiz. Nós que pode ser que a gente não tenha nem todos aqui mediunidade ostensiva, mas que são trabalhadores do bem,
que fazem muito trabalho importante dentro do movimento espírita, de caridade, no seu dia a dia, para a gente não se deixar levar pela influência desses espíritos que não têm nenhuma intenção de que a luz se faça na Terra. E a gente precisa, né, que a luz se faça na Terra, que o bem se instale, que a misericórdia de Deus se instale, que também o amor se instale, e que possamos ser instrumentos do bem. E que quando um de nós aqui, porque somos todos imperfeitos, cair, que a gente tenha muito amor uns pelos outros e ajude o outro a se levantar, porque todos nós somos passíveis de cair, todos, sem distinção, né? Então, que nós possamos estar unidos pela fé. Gente, essa era a mensagem que eu tinha de reflexão essa noite, né? Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue entre todos nós, principalmente nesse período do carnaval até acabar. Se vocês ainda tiverem alguma pergunta, nós ainda temos minutos aqui para a gente refletir, conversar e trocar. Fiquem à vontade, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat, que a gente vai falando, fica... Então, boa noite a todos que chegaram depois. Se vocês tiverem alguma colocação, alguma pergunta para fazer, obrigada, Ricardo. Gratidão a você também pela presença, pelas vibrações. Se alguém quiser fazer alguma colocação, estamos abertos ainda, temos alguns minutos. Pode falar, Célia. Não, eu só queria dizer que o mais importante de tudo isso é o vigiar e orar, não é? Porque como é fácil, como nós, por ainda sermos tão imperfeitos, como é fácil a gente sair do caminho do bem, do caminho reto do bem, por uma simples sugestão, por uma simples colocação, né, de um espírito assim, né, um irmão assim sofredor, né? Como nós nos deixamos levar assim por tão fácil, né? É uma coisa tão fácil, né? Que a gente pensa, não vou deixar isso acontecer. Deixa. Se você não estiver atento, né? Que nem você falou, se a gente não estiver muito atento a esses pensamentos que vêm, porque é tanta coisa que contribui para a nossa mente ficar agitada, né? Que você, às vezes, não percebe esses pensamentos diferentes que surgem. Às vezes, nós próprios, todos, não percebemos que não é nosso aquilo que está vindo, de tanta balbúrdia que acontece, de tantas influências que tem, principalmente ultimamente, né? Tantas coisas acontecendo aí, a gente vive muito, muito nervoso, todo mundo muito agitado, né? Tudo muito, né? Ultimamente. Então é muito fácil se deixar levar, né? Por essas coisas, né? Que possamos muito usar muito o orar e vigiar, porque só nisso que a gente pode se fortalecer, né? Com certeza. E é boa essa tua lembrança, que a gente hoje está vivendo um período de polarização, a gente às vezes tem dificuldade de saber o que é certo e errado. Quando a gente estiver muito influenciado, muito confuso, com a mente cheia de informações, sem saber muito o que vai fazer, ora, pede a Deus para abrandar o nosso coração, os nossos sentimentos, para que se de tudo a gente não souber se isso ou aquilo que está certo ou errado, mas que a gente possa fazer prevalecer o amor, a bondade e a misericórdia entre nós. Por isso a importância, a gente está hoje online, a gente não tem a presença física, mas eu acredito que aqui todos nós nos desejamos muito bem uns aos outros, né? Que nós possamos utilizar esse bem uns com os outros, né? Ajudar, sentir que tem um irmão que está mais assim, que está suscetível, vamos nos dar as mãos, não vamos deixar o outro cair, não, né? Então, essa tua colocação só é importante, eu só estou dando uma parte, né, para a gente reforçar que a gente aqui tem que estar junto. Todos nós aqui temos o mesmo objetivo, que é fazer o bem, quer fazer a caridade, quer se melhorar, quer melhorar a sociedade onde a gente está inserido. Então, que esse amor possa ser a nossa real união, para a gente poder combater o mal que existe na gente, porque todos nós somos suscetíveis, e ajudar a combater esse mal que está ao redor da gente, né? Então, que o orar e vigiar se faça presente, e que o amor que nós temos uns pelos outros também se faça presente entre nós, apesar do distanciamento físico que nós nos encontramos. Mas que esse distanciamento não seja do coração, seja só o distanciamento físico mesmo, que é natural acontecer isso, né? Muito obrigada. Deixa eu ver que aqui no chat tem alguma coisa. A Lília colocou assim: fiquei feliz em conseguir assistir a nossa aula de hoje, mesmo viajando. Boa noite. Que bom, Lília, fico super feliz, tá? Um
um bom retorno ao lar, né? Que essa viagem seja uma viagem de proveito, de paz, de amor, de união familiar, que te traga muita paz e paz para todos nós. E muita paz no coração de todos vocês, principalmente nesses períodos aí carnavalescos, que a gente ainda é suscetível, né? A gente, às vezes, não fica muito bem. Que a gente possa ter muita paz, muito amor no nosso coração, vibrar por aqueles que sofrem violência nessa época, das mais variadas possíveis, né? Vibrar por aqueles que desencarnam nessa época, vibrar por todos os nossos irmãos, não importa em que situação esses irmãos se encontrem, mas são nossos irmãos. É isso que a gente não pode esquecer. E que a gente, com o pouco de conhecimento que a gente já tem responsabilidade de ajudá-los a se erguerem, né? E não botar as pessoas mais para baixo. Isso é uma coisa horrível, né? Obrigada, Célia. Se mais alguém quiser colocar alguma coisa, por favor, fica à vontade aí. Nós ainda temos alguns minutinhos. Não? Então, que a paz de Jesus, o nosso divino mestre, nosso modelo e guia, fique conosco até o nosso próximo encontro, tá? Um beijo no coração de todos vocês, tá? Uma boa semana, muita paz, gente.